Meus queridos, mais uma vez eu trago o tema igreja para nós refletirmos nesta manhã. Lembre que na quarta-feira passada eu apresentei uma resposta. Aliás, eu mostrei na Bíblia algumas respostas para a pergunta: o que é igreja? Igreja é o povo de Deus, como diz aqui o slogan, né, da TV Sonora do povo de Deus, é da igreja. Igreja é descrita assim, como o povo de Deus. Lembre que eu falei também na quarta-feira passada que igreja ela é apresentada no Novo Testamento como a família do Pai, ou seja, uma relação mais próxima com Deus. Nós vivemos na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é uma agência missionária, uma embaixada do reino. O apóstolo Paulo chama os crentes de embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, representamos a Cristo neste mundo. A igreja é o lugar onde as pessoas vivem a educação da graça, é um lugar onde as pessoas aprendem a amar, a perdoar. Então a igreja é a instituição que Deus escolheu para deixar neste mundo a fim de iluminar e salgar a vida das pessoas que vivem tão desesperadas, sem sentido e caminhando para a perdição. Então a igreja é uma instituição, é uma comunidade muito preciosa aos olhos de Deus. E a igreja, como eu disse, ela pertence a Deus. Ela não é de homem nenhum, nós não temos nenhum representante maior neste mundo, humanamente falando. O nosso cabeça, o cabeça da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. O fundamento, a pedra angular da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem trabalha de maneira espiritual na vida das pessoas, na vida do seu povo, do seu rebanho. Veja, apesar de, mesmo com essa grandeza da igreja, muitas pessoas elas apenas desejam frequentar os cultos da igreja. Poucas pessoas pertencem de fato e de verdade à igreja. Muitas pessoas buscam o louvor, uma palestra motivacional, às vezes uma comunhão ocasional, num retiro, num louvorzão, num almoço, numa feijoada. Poucos procuram compromisso, prestação de contas, discipulado. Mas veja, no Novo Testamento não existe cristianismo sem engajamento com a igreja do Senhor. Uma igreja saudável, ela compõe, dentre outras coisas, ela se destaca pela membresia engajada, ou seja, uma membresia comprometida, uma membresia significativa. E também outro ponto que nós podemos destacar aqui de uma igreja saudável é a disciplina, a correção de rumos que acontece dentro de uma igreja. No Novo Testamento, nós percebemos em várias partes da Bíblia, tanto dos evangelhos como também das epístolas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe vários pressupostos que mostram que a membresia engajada e a disciplina fazem parte de uma igreja saudável. Por exemplo, em Atos 1:15, Lucas escreveu assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. E há um destaque que ele faz. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, já dá para entender aqui que se contava até os membros da igreja, viu, pastor Xavier e os irmãos queridos? Em Lucas 1:15 já mostra isso, que compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, ou seja, a decisão era congregacional. Já em Atos 2:41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Houve um acréscimo na igreja do Senhor de quase 3.000 pessoas. E como houve esse acréscimo? Qual foi o processo? Primeiro eles creram na palavra evangelizada e depois foram
batizados, para assim serem considerados, né, como membros da igreja. Lá em Atos 6, do capítulo 6, verso 3 a 5, diz: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, que eram os diáconos, né? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Elegeram também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui há também mais uma marca aqui da igreja como comunidade, a igreja que toma decisão de maneira congregacional. Até a escolha dos diáconos, né, se deu por meio da eleição e um parecer que o texto diz que agradou a toda a comunidade. Ainda em Atos capítulo 14, verso 23, diz: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros ou de pastores, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Até os pastores, os líderes, os presbíteros passavam pela eleição da igreja. Então, a igreja é uma membresia, um corpo, uma comunidade que toma decisões a respeito de si mesmo. Claro, essas decisões elas precisam ser tomadas à luz da palavra do Senhor. A membresia, meus irmãos, não é uma questão meramente organizacional, institucional. A membresia é bíblica. E a membresia, fazer parte da membresia da igreja, não é apenas ter o nome em uma lista. É mais do que isso. O princípio bíblico da membresia visa a distinção dos que pertencem ao povo de Deus, pertencem à família do Pai, daqueles que estão do lado de fora. Então há uma distinção entre os de dentro e os de fora. Lá em por meio da membresia. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando houve aquele caso, aquele escândalo de um jovem que estava tendo relações com a madrasta, e Paulo viu que a igreja de Corinto não estava tomando nenhuma decisão a respeito do pecado, um pecado tenebroso. E Paulo diz assim, no versículo, né, de 1 Coríntios capítulo 5, 12 a 13, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora da igreja, né, os de fora? Não julgais vós os de dentro da igreja? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Veja como Paulo foi firme no que diz respeito ao cuidado com a igreja. Havia um malfeitor na igreja, havia alguém que estava se prostituindo com a própria madrasta, que frequentava os cultos, que estava na membresia da igreja, só que não era tratado, não era disciplinado. Um membro que estava lá adoecendo a igreja, que não era tratado, não era cuidado. E Paulo ele foi muito duro, ele diz, olha, existe os de dentro, existe os de fora. Os de fora Deus vai julgar, mas os de dentro aqui cabe à igreja julgar. E a decisão de Paulo foi logo a etapa cirúrgica, né? Expulsai dentre vós o malfeitor. Então, malfeitores dentro da igreja devem ser expulsos. Pessoas que fazem mal à igreja, que não se arrependem, que são impenitentes, que causam tumulto, confusão, intriga. O texto diz que essa pessoa não pode permanecer no corpo de Cristo. A igreja, meus irmãos, é um povo distinto. Não é um clube, não é um evento. A igreja é um povo separado. A igreja é o luzeiro do mundo. A igreja deve se manter, nesse sentido, como uma instituição que zela pela honestidade, que zela pelo um comportamento correto. Isso não significa, né, meus irmãos, que não haja pecado dentro da igreja. Claro que sim, nós somos pecadores, mas essas transgressões devem ser tratadas, e nós vamos ver daqui a pouco alguns princípios bíblicos sobre como tratar. Veja, a Bíblia fala sobre essa membresia engajada, comprometida com o reino, comprometida
um com o outro, o membro comprometido um com o outro, comprometido, o membro deve ser comprometido, sobretudo, com o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja, aquele que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Jesus é o soberano, quem governa, quem tem a última palavra dentro de uma igreja cristã. Ainda que os líderes, de repente, se posicionem de maneira que aparentemente é lógica, mas que, se não estiver de acordo com o que Jesus ensina, então é o que Jesus ensina, o parecer de Jesus, quem deve prevalecer. Veja, a igreja envolve uma membresia engajada, mas uma igreja saudável também disciplina os seus membros. Disciplina, meus irmãos, não significa mera punição, mas formação, correção, treinamento, com o objetivo de restaurar, amadurecer e moldar o caráter do crente à imagem de Jesus Cristo. Essa palavra, disciplina, que tem uma origem lá grega, paideia, aqui em alguns textos, né, das Escrituras, paideia significa simplesmente treinar um filho. Lá em Provérbios, eu sei que Provérbios foi escrito no hebraico, mas o princípio de treinamento do filho está em Provérbios. Provérbios 13:11 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Lá em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e disciplina ou açoita a todo filho a quem recebe. Veja, pela descrição de Deus como um pai que disciplina, nós entendemos que a disciplina envolve dor, tristeza. Ninguém é disciplinado e sai saltando de alegria. Não. A disciplina visa quebrantamento. A disciplina visa, de fato, a tristeza que gera transformação. A vida não é fácil. A vida que nós temos nesse mundo é uma vida de tentações, de pressões de fora contra o nosso coração, e muitas vezes, quando cedemos a essas pressões, nós nos damos mal. E para que a gente evite algo pior, alguém tem que chegar, um conselheiro, um pastor, um líder, até sim, claro, um pai, dizer: meu filho, olha, você vai ser disciplinado, você vai ser punido de uma maneira sábia, com o fim de você evitar esse tipo de comportamento. Então, o Senhor, ele corrige a quem ama, ele açoita todo filho a quem recebe. E o conselho de Salomão, mais uma vez vou destacar, é: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. A disciplina, meus irmãos, por mais que doa, por mais que cause tristeza e quebrantamento, é um ato de amor de Deus e da igreja. A disciplina é um meio pelo qual o próprio Deus, por meio da igreja, santifica o seu povo. Eu sei que você que é filho, com certeza, em algum momento na vida, se seu pai e sua mãe lhe amam, em algum momento da vida, eles disciplinaram você. Tá certo? Em algum momento você recebeu uma palmada, ou na mão, né? Ou no bumbum aí, ou ficou de castigo, e você chorou. Eu lembro, viu, pastor Xavier e irmãos e amigos queridos, que a disciplina do meu pai me bateu poucas vezes, e a gente via que era um ato de disciplina, não era um ato de espancamento. Espancamento já não é disciplina, é violência, é outra coisa, é crime. E dói mais no pai do que no filho. E dói muito, porque o pai sofre quando disciplina também o filho. E meu pai, graças a Deus, me bateu poucas vezes, né? Minha mãe também, inclusive eu sou o caçula, e minha mãe dizia assim: eu era muito protegido, e a família de 5 irmãos, a senhora só não bate em Alex, o que é que ele tem? Alex é muito magrinho, então ela tinha uma pena de mim, eu não tinha essa estrutura toda. Mas eu lembro que às vezes que eu sofri disciplina, um grito, uma repreensão, ficar de castigo, deixar de ir para um lugar, eu ficava triste, eu ficava calado, chorava. Só que depois eu entendia, e hoje, como homem, eu vejo o quão importante foi eu ser disciplinado pelo meu pai, pela minha mãe. E eu
eu tenho uma coisa muito marcante em mim, que era o olhar de pai. Pai era um homem muito calado, é um homem muito calado ainda hoje, e bastava pai olhar para mim. Eu já entendia que aquilo que eu estava fazendo não estava agradando a ele e que eu deveria interromper imediatamente aquilo que eu estava fazendo. Então veja, por mais que no momento da disciplina haja tristeza e dor, no final, depois de um tempo, depois de você amadurecer, ruminar, mastigar aquilo que você viveu, porque você sofreu aquela punição, no final você agradece porque serviu para você evitar problemas posteriores. A Bíblia fala em 3 etapas de disciplinar ou no processo de disciplinar alguém. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui, meus irmãos, desse texto de Jesus, nós podemos extrair 3 etapas da disciplina. A primeira etapa, todos nós já passamos por ela. Na verdade, da primeira etapa aqui, dos tipos de disciplina, nós estamos passando por ela continuamente. Por exemplo, essa mensagem, essa reflexão, essa pregação é um tipo de disciplina. Lembre que a disciplina é um ensino que visa transformar o caráter, formar o caráter do cristão à semelhança do de Jesus. É a disciplina preventiva, a primeira etapa. Preventiva ou formativa. Preventiva diz respeito a você evitar cair no pecado ou sofrer uma dor maior a partir de um conselho. Evitar isso. Você escuta pregações, você assiste pregações, você lê livros que tratam sobre santidade, sobre justiça, sobre verdade, sobre amor, e aquilo que você vai assimilando, degustando na palavra de Deus, vai mudando você, vai disciplinando você, vai formando você e vai prevenindo que você caia no pecado. Então, a disciplina preventiva ou formativa é uma disciplina vivida por todo cristão verdadeiro. Um outro tipo, não outra fase, né, mas um outro tipo de disciplina que nós encontramos também na palavra é a disciplina corretiva. É aquela disciplina que você não ouviu o bom conselho, você não seguiu o princípio da palavra, caiu em pecado, e Deus, por meio da igreja, ou por meio do pai, da mãe, de um líder, do pastor, vai corrigir o seu rumo. Vai tentar agora refazer a sua trajetória. Caiu, pecou, não esconda o pecado. Olha, a pior coisa que você pode fazer diante do pecado é escondê-lo, porque não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado. Então, se você cometeu um pecado público, se você cometeu um pecado sério, que está roubando sua alegria, que está quebrando sua comunhão com os irmãos, está prejudicando sua relação com Deus, procure alguém. A Bíblia diz que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros. Ora, a confissão, meus irmãos, produz cura, ao contrário da ocultação do pecado, que adoece a alma, que produz depressão, que produz morte. A confissão produz vida, produz libertação. Então, claro que você deve ser criterioso ao procurar uma pessoa para confessar seus pecados e ouvir bons conselhos, mas nunca será bom esconder pecado. Então, a disciplina corretiva tem esse aspecto de você confessar o pecado a alguém, ou o seu pecado se tornar público e alguém lhe abordar e dizer: precisamos conversar, precisamos corrigir rumos, rotas. E um terceiro tipo de disciplina é a cirúrgica, que é a mais dolorosa para um pastor e para uma igreja. É quando, devido à impenitência, ou seja, quando o pecador ele não se arrepende, ele insiste no erro, aí a igreja tem que tomar a decisão de realmente tirá-lo, pelo menos
provisoriamente do corpo, da membresia. Até a cirurgia, até a disciplina cirúrgica visa a restauração, tá certo? É a mais dolorosa porque realmente tira um membro da igreja, ele perde as funções, ele perde os direitos como membro da igreja, mas o objetivo maior não é humilhá-lo, não é desprezá-lo, não. O objetivo é fazer com que essa pessoa sinta o peso do que fez e volte. E vale dizer que na disciplina preventiva ou formativa, na corretiva ou na cirúrgica, a pessoa não fica impedida de ir aos cultos, de participar de uma escola bíblica ouvindo a palavra. Não, de maneira nenhuma. A igreja ela não expulsa ninguém do culto, ela não diz, pecou, agora não quero nem que ele venha aqui ouvir a pregação ou participar de um estudo bíblico, não. Pede-se que a pessoa se mantenha reservada, claro, né, o bom senso, mas de maneira nenhuma a igreja vai impedir você de entrar no templo para falar com Deus e enfim, aprender e quem sabe ser fortalecido para vencer o pecado pelo qual foi excluído da igreja. Quando a disciplina deve ocorrer? Veja, lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9 e 10, Paulo menciona uma lista de práticas pecaminosas que implicam na exclusão do membro, não só da igreja, mas do reino de Deus. Porque, veja, uma coisa é você cair em pecado, se arrepender e voltar e ser tratado pelo Senhor, pela igreja. Outra coisa é você continuar em pecado, continuar na prática daquilo que desagrada a Deus, de maneira arrogante, de maneira contínua, sem nenhum tipo de sensibilidade espiritual, a frieza espiritual, ignorando o valor da igreja, o valor da palavra, o discipulado de Cristo. Então, quando isso acontece, aí de fato é uma prova de que você não apenas não é membro da igreja, mas nem sequer é um discípulo de Jesus. Foi o que aconteceu aqui, né? Isso, quando Jesus disse, né, que foi conversar pessoalmente e não resolveu. Levou 2, 3 pessoas e não resolveu. Levou para a igreja, não escutou a igreja, então considere essa pessoa como um incrédulo. Aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 10, fala de uma lista de pessoas de pecados, de pessoas que cometem pecados, né? Que praticam pecado, que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Que lista é essa? Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja, se vocês observarem a lista desses pecados aqui, são pecados externos sérios e pecados de pessoas impenitentes, ou seja, pessoas que não se arrependem. Há perdão para todo tipo de pecado, exceto para o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição da vontade de Deus, a rejeição do próprio Deus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir ao diabo aquilo que Deus faz. Ou seja, quem blasfema contra o Espírito Santo tem um coração profundamente perverso, mau e dificilmente crê. Claro, eu digo dificilmente porque para Deus não é impossível, mas se essa pessoa não se rende, não se entrega a Cristo, ela está blasfemando contra o agir de Deus por meio do Espírito, e essa pessoa não herdará, não terá perdão de pecados. Então, se há um pecado insistente, se essa pessoa não se arrepende, não se quebranta, não aceita o tratamento da igreja, então o que a igreja deve fazer é excluí-la. Qual o sentimento que deve reinar diante de um processo disciplinar espiritualmente? Veja, a disciplina ela deve acontecer como um processo pastoral com amor e restauração.
Há o sentimento de justiça contra o pecado em um processo disciplinar, mas claro que há amor e há o objetivo de restaurar o membro. Então, toda disciplina eclesiástica deve preservar a pessoa, sua reputação, deve trabalhar a sua família, não caluniá-la, não difamá-la e nem muito menos injuriá-la. O fato de alguém ter cometido um pecado público grave que trouxe consequências sobre a igreja, sobre a família, especialmente sobre ele mesmo, na relação dele com Deus, o fato dele ter pecado gravemente não significa que agora eu possa caluniar, difamar, injuriar. Não significa que agora eu possa cometer um crime contra a honra, né? É o que diz o Código Penal. Então, meus irmãos, o membro deve ser tratado com justiça, mas, sobretudo, com amor. Lembre o conselho de Paulo aos Gálatas. Paulo diz, olha, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, tratai-o com espírito de brandura. A disciplina deve ser tomada com espírito feita e recebida com espírito de brandura. Dificilmente é recebida com espírito de brandura. Às vezes o disciplinado, ele recebe com revolta, com indignação, mas, enfim, tem pessoas também que recebem com humildade e com reconhecimento dos seus próprios erros. Vale lembrar, um destaque aqui, um parêntese, meus irmãos, que a disciplina sobre os líderes tem maior rigor. A disciplina sobre quem está à frente deve ter maior rigor. E, inclusive, deve ter publicidade, viu? É diferente aqui de um membro comum, no sentido de alguém que não está na liderança. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20, Paulo diz assim, quanto aos presbíteros que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, quem muito é dado, muito se é cobrado. Se você tem liderança sobre a igreja, então o seu pecado como líder respinga na liderança. É uma avalanche. Por isso que Paulo ele foi tão firme aqui ao aconselhar a Timóteo sobre o pecado dos presbíteros, né? Olha, pecou alguém, pecou o pastor, o presbítero, então repreende ele na frente de todas as pessoas para que os demais líderes, inclusive, temam e não repitam. Porque quando um líder cai, a tendência é que ele arraste com ele muitas outras pessoas. Então, Paulo orienta que os líderes ou membros da igreja que persistem no pecado sejam repreendidos publicamente. O objetivo, meus irmãos, disso tudo é manter a pureza da igreja e gerar temor reverente, desestimulando outros a cometerem os mesmos erros. A instrução visa a disciplina corretiva sem parcialidade. Porque é líder, o pecado vai ser tratado de maneira diferente. Não. A disciplina não pode ser parcial. Ela tem que ser imparcial. O pecado do rico, o pecado do pobre, é o mesmo pecado e deve ser disciplinado, se for necessário, da mesma forma. Mas é o pecado do pastor e o pecado do membro. É pecado? Sim, traz consequências sobre a vida, a visão da igreja, então deve ser tratado. Pecado do homem, pecado da mulher, o pecado do jovem, do adolescente. Então, veja, não pode haver parcialidade no trato com a transgressão, senão não há correção. Pelo contrário, vocês sabem que quando há omissão, estimula a transgressão. Quando um filho é criado sem disciplina, ele tende a repetir os mesmos erros. Lembra dos filhos de Eli, Ofni e Finéias? Ele era um grande sacerdote, um homem de Deus, e esses dois filhos, eles não foram repreendidos por Eli. Eles exploravam os sacrifícios do templo, comiam as carnes que eram devidas a Deus, eles se prostituíam. E Eli não repreendeu o quanto poderia repreender, com a dureza e a firmeza e a constância que deveria. Resultado, os filhos morreram
Deus decretou a morte dos filhos, e Eli, quando soube da notícia, inclusive, que a arca tinha sido levada, que os filhos tinham sido mortos, o próprio Eli morreu. Porque, veja, o que faltou nessa história? Faltou disciplina. Ora, para a gente concluir, por que esse tema é importante, membresia engajada e disciplina saudável? Por quê? Por que a disciplina, em especial, é tão necessária para a igreja? Meus irmãos, Paulo diz, lá em 1 Coríntios 5,6, que é um provérbio muito conhecido, né, da cultura judaica. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O fim da disciplina, o objetivo da disciplina, é que esse fermento de um pecado em particular não tratado contamine toda a igreja. Então, imagina, nós pregamos a santidade, a pureza sexual, né, que o casamento deve ser vivido, o sexo deve ser vivido dentro de uma relação conjugal, com aliança diante de Deus, diante das famílias, diante dos homens, diante da igreja. Só que, de repente, uma igreja começa a ignorar. Né? Os jovens começam a ter relações sexuais e a igreja não cuida, não liga, tenta racionalizar, faz parte da fase, da etapa da vida que eles estão vivendo, e de repente se começa a ter problemas na igreja. Você sabe que nem todo adolescente jovem tem maturidade emocional para lidar com a vida de intimidade, e de repente engravidam pessoas e aquela confusão. Por quê? Porque o pecado não foi tratado. Então veja, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não, uma mulher traiu o esposo e cada um foi para um canto, mas ela já está junto com outro homem e está frequentando a igreja, e ele já se juntou com outra mulher e também está frequentando a mesma igreja, e nunca foram tratados, e nunca foram repreendidos, nunca foram acompanhados, e de repente você começa a ver os casamentos da igreja se dissolverem, as pessoas se separaram. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a disciplina é necessária para manter a igreja santa, pura. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, Paulo diz também, né, que provavelmente tratando o caso do homem que foi excluído lá devido ter pecado contra a madrasta e contra a igreja, contra o pai, Paulo diz assim: basta-lhe a punição pela maioria. Ou seja, a disciplina é necessária para que a igreja se posicione diante do pecado. Não só o pastor, o líder, os líderes, mas também, ou os pastores, né? Mas a própria igreja deve se posicionar contra o pecado. Ou seja, a igreja mostrando o seu compromisso em fazer a vontade de Deus e não em agradar pessoas. Claro que não é pecado, né? Você fazer o bem ao próximo, amar. É missão da igreja, do cristão, fazer isso. Mas é também missão da igreja e um ato de amor tratar o pecado com justiça, sem, claro, perder a misericórdia, sem perder a mansidão, sem deixar de tratar com mansidão. Então veja, para a gente concluir, uma igreja saudável, ela possui essas duas coisas. Ela possui uma membresia engajada, comprometida, e também uma igreja saudável é uma igreja que disciplina os seus membros impenitentes com amor e com justiça. E sempre destacando que a disciplina, ela não visa o mal do membro. A disciplina, ela visa a restauração do caído. Então, que Deus aplique essa palavra em nosso coração, que tenhamos esse compromisso com a igreja do Senhor, viver a vida da igreja como membro batizado, membro discipulado, envolvido nos ministérios, no serviço uns aos outros e também no serviço missionário para com os de fora. Mas também que a gente tenha esse zelo pela vida, pela pureza da igreja, pela vida santa, sabe? Que a igreja realmente seja um povo conhecido no mundo por fazer as coisas certas, um povo confiável, porque
faz aquilo que agrada a Deus, um povo que pode mostrar, deve mostrar diferença nesse mundo tão pecaminoso. Que Deus nos abençoe e que o Senhor continue nos disciplinando formativamente e que, claro, se for necessário, que a igreja também nos corrija e que também, se for necessário, que a igreja até aplique a disciplina cirúrgica, que é a mais dolorosa, mas que também é necessário para que em todas essas coisas Deus seja honrado e glorificado.